gente, quando Deus nos chama, é um privilégio, né? Seja 2, 3, 10 mil, não importa. Porque a gente sabe que o dia de amanhã pertence ao Senhor, né? Como o irmão falou, né? A coisa que sacrificamos, mas a coisa que nós adoramos. E a melhor parte é adorar e não sacrificar, não é verdade? Porque o maior sacrifício Jesus já fez por nós. Ele já fez, né? Mas não que nós não temos a nossa parte. Porque a partir do momento que a gente reconhece Cristo na nossa vida, a partir do momento que a gente entrega e começa a andar essa vida de Cristo, totalmente contrária ao mundo, totalmente contrário daquilo que a gente vivia antes, é um desafio todos os dias. É como o irmão falou, tem que matar a carne todos os dias. Porque todos os dias a gente tem problemas. Vem situações que a gente fala, meu Deus do céu, da onde que está vindo isso? Você está ali bem em paz, de repente vem uma notícia. De repente vem algo, você fala assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Às vezes é com a gente em casa, às vezes é com um parente, às vezes é no trabalho, no estudo, eu não sei. Mas as coisas acontecem. E daí, quando a gente fala, né, eu sirvo a Cristo. E qual que é a diferença que Ele está fazendo na tua vida? É só porque você está indo numa igreja? Ou de repente é só porque você está participando de um grupo? Ou verdadeiramente a tua vida tem sido transformada? Primeiro você. Porque enquanto não há uma transformação dentro de nós, você vai transformar o quê? Né? E daí, quando o Senhor me chamou, eu tinha um bebê no colo, tinha um marido que só sabia beber, vivia desempregado, e eu era uma pessoa que vivia na escuridão. Eu falava assim, o que vai ser da minha vida? E aí eu tinha coisas que vinham, tipo assim, eu pensava, não, quando a minha filha crescer mais, que ela tiver uns 5 anos, eu vou me separar dele, eu vou criar minha filha sozinha. Até aí, né, eu não pensava mais em voltar para o Japão, porque eu morei lá no Japão um tempo, voltei, tudo, né? Mas eu falei, se eu precisar ir, eu vou cato minha filha e ó, ele não vai nem saber. Eu vou pegar meus documentos, não vou nem saber. Esses são os meus planos. Até que Jesus entrou na minha vida e mudou tudo. Só que mudou tudo assim, foi um vendaval. E como é quando passa um vento dentro da tua casa? Tira tudo do lugar. E tem coisa que se vai e não volta mais, não adianta. Você quer, você até bota ali, não volta mais. Eu falo, isso não te pertence mais, agora é outra coisa. E aí você vai se ajustando àquela vida e debaixo da palavra. E aí a gente começa a descobrir a luz da palavra. Porque eu posso falar muitas coisas aqui, Deus pode revelar muitas coisas, mas se não tiver essa palavra, não tem luz. Porque o verbo vivo, Jesus, ele é a palavra. Amém, queridos? Amém. E a partir do momento que eu começo a ter o entendimento dessa palavra na minha vida, então eu começo a entender as coisas do reino de Deus. Porque antes da gente conhecer Jesus, a gente vive no reino da terra. Qual que é o reino da terra? As coisas da carne. Essas coisas aí, esses fervos do mundo. Essa filosofia humana. Essa ciência do homem. A gente não sabe qual que é o reino de Deus. Não, a gente não tem. Aí você vai de repente numa igreja, né? Eu, vou falar de mim, né? Minha família é católica, espírita. Então, conhecia muitas coisas assim da igreja católica, da espírita, Chico Xavier. Depois teve o ocultismo, astrologia. E a gente vai vivendo isso, né? E a gente sabe que isso são coisas que passam. Não são coisas que permanecem, que vai nos levar para o reino de Deus. E tem coisas que dá certo, agora tem coisas que não dá certo. E você fica naquela escuridão. E quando Jesus entra, e Ele entrou na minha vida, que eu comecei a entender essa palavra, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Ele vai me levar a passos verdejantes, leva-me às águas tranquilas, leva-me pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle, não é por mim. Porque Ele é justo. Nós podemos ser bons, sim, nós temos a nossa justiça, sim, e a gente sempre quer o melhor, só que o nosso Deus, Ele é eterno, Ele vê além dos nossos olhos.
Tem uma palavra que fala que a nossa justiça, na verdade, para Deus, é trapo de imundície. Porque nós não somos bons. Nós entendemos uma bondade que ela, muitas vezes, é falsa. O nosso Jesus, ele é bom. Glória ele foi até o fim. Ele pagou um preço. A gente, muitas vezes, né, irmão, passa uma lutinha e já não quer mais. Dá uma dor no pé, um calo que aperta e fala, Deus do livro, eu não vou mais, eu quero mais saber disso. Brigou com o marido, às vezes lá com o filho, já fala, meu Deus, que Deus é esse? É sempre assim. Porque a gente sempre quer o jeito mais fácil, né? A gente sempre quer as coisas mais fáceis, porque essa carne, ela é acomodada. A carne é acomodada. E é por isso que, quando a gente entra para o reino de Deus, através de Cristo, não tem outro caminho para entrar no reino de Deus a não ser pelo Senhor Jesus. Daí o Espírito começa a nos vivificar. E daí a gente começa a ver, fala, carninha dura é essa, hein? Meu Deus, eu achava que eu era boa. Nossa, eu achava que eu era tão legal. Mas olha que osso ruim, hein? Meu Deus do céu, o marido que o diga, né? Dentro de casa, muitas vezes. E daí o Senhor fala assim, eu quero mudança. Daí o Senhor fala, profetiza a palavra. Daí quando nós vamos lá em Mateus, quando o Senhor fala assim, se os irmãos puderem me ajudar a achar, que essa palavra está vindo agora. Mateus, aquela palavra que fala que se o teu irmão pedir a túnica, você entrega tudo. É Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua palavra santa e poderosa. Aleluia. Por aqui no celular. Olha só. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aleluia. Quantas vezes a gente passa por momentos que você está lá ajudando, muitas vezes, você está lá caminhando. Você não tem mais o que fazer. Daí você fala assim, Deus, agora não dá mais. Agora acabou. O que eu pude fazer eu já fiz, eu já dei isso, eu já dei comida, eu já dei dinheiro, não dá mais, Senhor. O Senhor fala assim, tem mais uma capa que você pode entregar. Mas Deus, mas eu vou ficar sempre assim, mas faça para o teu irmão aquilo que você quer que faça para você. Primeiro você vai lá e semeia, depois você vai. Porque quando nós falamos de Cristo, né? Como que é? Como que as pessoas olham para a gente quando a gente fala do Senhor? Será que elas veem Jesus em nós mesmos? Será que nós somos caridosos como a gente fala que é? Será que a gente consegue entregar tudo? Meu Deus do céu, eu não sei. Será? Porque a gente fala que serve Jesus, que ama a Deus, é muito lindo, é muito poderoso. Só que chega uma hora na nossa vida que o Senhor começa a nos provar. Porque Ele quer saber o que tem aqui dentro do nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Porque chega uma hora, porque a gente vem como hipócrita. A gente vem para a igreja como hipócritas. Só querendo. Só para receber. Se não é uma prosperidade, é uma cura, dê uma libertação para casa. Você nunca vem para entregar. Quem diz que você chega aqui e quer entregar e só quer adorar? Não, a gente quer algo em troca, é a barganha. Porque nós somos ensinados lá no mundo que é assim, uma troca. O mundo não dá nada pra gente, irmão. Você vai lá no mercado, falta R$1, você leva a compra? Você tem que deixar. E às vezes eles não têm troco para te dar uma balinha, não é verdade? Imagina a gente chegar lá pagando a compra com balinha, aí não tem troco, uma balinha, eles falam, então você não vai levar na cadeia. O mundo é assim, é toma lá da cá. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, quando a gente vem para o Senhor, a mudança é total. Como que é a gente mudar a nossa mente? Quando a palavra fala que a gente tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente.
Só que essa mudança de mente, muitas vezes, ela não vai ser do jeito que eu quero. Não vai me satisfazer. Muitas vezes vai satisfazer o outro e não a mim. Agora, tem um processo. Como diz, tem um propósito. E primeiro é para me salvar. Porque se eu não mudar, se eu não entender por que eu estou em Cristo, debalde morreu o Senhor. E isso é difícil entender. Aí o Senhor fala, mas eu vou cuidar de você. Só que não adianta barganhar com o Senhor. Não adianta ser frequentador de igreja. Não adianta você ser um bom dizimista, um bom ofertante. Não adianta. Porque é no dia a dia. É lá na casa, é lá com o cônjuge, é com os filhos, é no trabalho. É lá que a gente vai exercer o reino verdadeiro de Deus. Porque aqui na igreja, como eu sempre falo, é o momento de celebrar. Nós como corpo, unidos, nós estamos celebrando a Cristo. Amém? Como é bom, irmãos, né? Quando a gente vem e vem aquela palavra, você está precisando de um sinal, de uma resposta. Você está junto com os irmãos, Deus vem, o Espírito Santo opera. Você dá glória a Deus, aleluia. Você sente a presença, você fala, eu quero mais do Senhor. Eu preciso de Ti. Quem sou eu? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não posso muitas vezes chegar aqui na igreja, né, e não receber aquilo que o Senhor preparou. Agora, o meu coração tem que estar preparado. Às vezes a gente sai de casa e fala assim, eu vou lá na igreja. Mas aí você não vem com um propósito. Você nem pensa. Daí não recebe. Porque o Senhor fala, o que queres que te faça? Queres que te faça? Peça. O cego, Bartimeu, quando estava lá com o Senhor não viu que ele era cego? O Senhor não sabia que ele era cego? Agora, por que o Senhor perguntou, o que queres que eu te faça? Deus queria ver ele se movimentar. Deus queria ver ele falar. Deus queria ver ele se comunicar com o Senhor. Às vezes a gente entra aqui e fica calado, né, pastor? Deus fica caladinho, quietinho ali, você não sabe, né? Deus às vezes está até viajando lá para Marte, para Saturno, porque o diabo ele é expert para roubar a concentração, para roubar-nos aqui na hora. Deus está falando, a irmã está louvando, está uma bênção, mas eu estou pensando lá no problema da casa, lá não sei no que, e aí começa a vagar e não recebe. Aí a pessoa entra e sai do mesmo jeito, ou se não sai pior. Eu fui naquela igreja, mas não sei daquela palavra, viu? O pastor não estava bom hoje. E a irmã louvou um hino lá, desafinou. Daí Deus falou tanto, Deus moveu tanto, e você só recebeu isso. Crítica, frustração. E aí, o diabo fala, essa eu consegui, essa não levou a bênção para casa. E daí vai voltar? Difícil. Só que aí a palavra de Deus fala, medita, Josué fala, medita nessa palavra de dia e de noite. Uma vez perguntaram para mim, né? Falaram, mas missionária, tem tanta coisa para a gente fazer, vai ficar lendo a Bíblia de dia e de noite, como que lê a Bíblia de dia e de noite? Tem mais que fazer, nossa, é verdade, né? Agora, quando fala dessa palavra medita nela de dia e de noite, quando você acorda, primeira coisa, você tem que dar graças a Deus que você acordou. Porque tem milhões de pessoas que não levantaram da cama. Ou levantaram doente, ou levantaram com algum problema. Daí, você vai meditar na palavra, você vai falar, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 153, louvem na congregação, louvem ao Senhor. Daí você já levanta com o Espírito Santo ali. E aí você vai continuar. Aí você vai se
se arrumar, você vai tomar o teu café. E como que é quando a gente toma o nosso café? Que tal o pãozinho, graças a Deus, um café, né, pastor? Que delícia. Às vezes tem um leitinho, uma bolachinha. Aí você fala, ai, obrigada, Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Está meditando na palavra, está trazendo a palavra. Eu quero ver vir demônio para roubar a tua bênção. Agora, tem um dia que não tem o leite? Glória a Deus, amanhã Deus vai prover. O Senhor é fiel, mas o cafezinho está aqui. Não tem o café, tem um chazinho. Também não tem chá, tem água. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E daí, sabe o que acontece? Você pisa na cabeça do diabo maldito, que ele está achando que você vai praguejar, ou que você vai amaldiçoar, ou que você vai brigar com teu marido, ou que vai ferver o que suco lá na casa. Daí ele não tem brecha, ele não tem como entrar. E aí o Senhor abençoa, o Senhor Jesus, aleluia. Meditando na palavra. Como que você não consegue? Daí o Senhor fala assim, então agora eu quero que você me louve, coloca louvor aí na tua casa, né, enquanto você arruma as tuas coisas, põe um louvor, porque eu vou falar com você. Daí você fala, não, isso não é Deus que está falando, eu prefiro um sertanejo, vou colocar um sertanejo para alegar a casa. Daí você começa a ouvir cada besteira. Tem umas músicas aí, gente, vai ver a vizinha, olha que tá bebendo uma cerveja, vamos lá pro fervo, chama a tua amiga para não sei na onde. Você imagina você ficar o dia inteiro ouvindo isso? Aí quem que vai te visitar? O Espírito Santo? É Deus que vai vir nos visitar? Ou é os demônios que vão vir ferver, já vai querer mudar a tua mente, já vai te distrair? Vigia aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas isso é quando nós tomamos a posição, entramos no reino de Deus para ter a vida de Cristo. Por isso que a palavra fala, a gente não pode titubear por dois caminhos. Ou você escolhe, ou você quer o Senhor, ou você quer. Não dá para misturar. Não dá, porque não dá certo. Que aí a gente vai entrar naquela palavra, você vai ficar morno. O que fala lá a igreja de Laodiceia? Era uma igreja abastada, uma igreja rica, mas morna. E o Senhor fala, eu vou vomitar vocês. Ou você é quente, ou você é morno. Ou você é frio, ou você é morno. Não és quente nem morno. Frio, por isso vomitar-te-ei da minha presença. Isso. Entender, né, gente? Cabeça aqui. Mas, por que a gente fica morno? Porque a gente começa a misturar a palavra de Deus com as coisas do mundo. E daí tem gente que fala assim, mas nada a ver, né? As músicas, tem que ver a mensagem, né? Tem música que é para nos alegrar, tem música que é para romance, né? Tem umas músicas para você. Então, aí você fala assim, não, é verdade. Só que isso não cabe mais dentro de mim. Isso daí não me move mais, eu não tenho mais vontade de ouvir essas coisas. Eu quero ouvir louvor, eu quero ouvir uma música que me leva para perto de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, porque o louvor também é palavra, também ensina. E quando eu abrir a minha boca, quando eu estiver num dia mal, que eu quiser matar uns 10, eu vou falar, Deus perdoa, porque não sabe o que faz. Quando começarem a te perseguir, porque você escolheu estar na igreja, porque você escolheu estudar a Bíblia, porque você escolheu não aceitar aquela proposta do inferno, porque você não escolheu estar aí, vadiando por aí, você escolheu estar na casa do Senhor, e aí começar a te zombar, e o Senhor olhando tudo, porque Deus vê o que nós não vemos e ouve o que nós não ouvimos, graças a Deus por isso. E Ele cuida de nós. E quantos livramentos o Senhor nos dá? Muitas vezes tem convite para fazer outras coisas, mas tem o culto. Aí você fala assim, eu vou para o culto. Eu não vou. Aí acontece um problema, um tiroteio, um acidente, algo assim que te livra. Aí você ficou sabendo no outro dia.
Você fala, mas graças a Deus que eu fui pro culto, graças a Deus que eu não estava naquele lugar, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E de repente o teu amigo estava, teu amigo, o teu parente foi, não te ouviu. Você convidou para vir para a casa de Deus, você fez o convite para estar aqui, não quis, zombou, fala que eu vou fazer o quê? Lá no meio daquele povo, aqueles crentes lá, glória a Deus, aleluia, que só sabe gritar. Uma vez falaram para mim, nossa irmã, você dá muito glória a Deus, aleluia, você incomoda. Eu falei, é mesmo, irmã? Então vai sentar do teu lado. Que eu não vou parar de glorificar Deus, porque você não gosta. Glória a Jesus, aleluia. Eu não vou, porque eu sei da onde Deus me tirou. E não foi de qualquer lugar que Ele me tirou. E se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor é bom. Então, nós estamos em um tempo difícil e hoje, estava vendo, vocês viram que deu um terremoto lá no Peru? Começou na Venezuela, Japão, Colômbia, Indonésia, Agora deu no Peru. Vocês acham, irmãos, que vai vir aqui para o Brasil? O que vocês acham? Mas bem. Desde o ano passado, muitos profetas estão falando que é o tempo da colheita, o tempo do avivamento. Daí a gente fala assim, mas como que pode ser avivamento, Deus, se está acontecendo essas coisas? E o Senhor fala, mas há terras que se eu não chacoalhar, as pessoas não vão despertar. Porque elas estão muito concentradinhas na vida delas e elas estão esquecendo que eu vou voltar. E não é que às vezes a gente só toma jeito quando a nossa carne gira. Não é que às vezes a gente só toma uma posição diante de Deus quando acontece uma tragédia na nossa vida. Porque tem gente que está muito bem obrigada. Rico, eles falam, por que eu quero Deus? Eu tenho tudo. E o Deus deles é Mamon. Mamon é um Deus. Eles não se preocupam com nada. Agora, tem aquelas mansões, aqueles prédios maravilhosos, aqueles carrões, e deu terremoto e abriu a terra e caiu tudo lá dentro e o dinheiro deles salvou? Salvou alguma coisa? Não salvou nem a vida deles? E Deus o livre, se eles morreram sem a salvação, porque além de perder tudo que conquistou, perdeu a alma. Porque como eu digo, as pessoas não pensam. E se o Senhor te chamar amanhã? Você sabe para onde você vai? Você sabe para que lugar você vai? Eu vi pessoas que falaram assim, amanhã eu vou. Dá tempo. E não deu tempo. Morreram. E morreram sem salvação. Tem quem não acredite, igual Tomé. Agora, eu não vou ser Tomé. Eu prefiro crer. Porque os sinais estão ali. E o Senhor Jesus falou, os sinais vão estar aí. Terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerra, vão acontecer simultaneamente. São os sinais da vinda dele. Ainda não é o fim, mas são os sinais. E ainda tem gente que não está acreditando. E louvado seja o nome do Senhor, que nós podemos acreditar, que o Espírito Santo tem nos visitado e colocado fé no nosso coração. Porque a gente não tem fé porque a gente quer. Porque o Espírito Santo, Consolador, que Jesus rogou ao Pai para que mandasse aqui para a terra, para nos auxiliar, para estar conosco, porque o Senhor Jesus sabia que nós íamos precisar dele, que nós não íamos aguentar por causa das provações e das perseguições. É o Espírito Santo, nosso amigo, consolador. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Porque há coisas que nós não sabemos orar e não sabemos pedir, pedimos errado, e daí não recebemos, porque pedimos errado, pedimos só para nós, para o nosso prazer, para a nossa regalia. Não pensamos no próximo, não pensamos no outro.
Tem muita gente que fala, eu queria tanto ter mais dinheiro, eu queria comprar mais coisas, eu estou precisando, né? E o Senhor olha e fala, mas eu quero dar, eu vou dar. Mas você tem que tirar esse egoísmo do teu coração. Você tem que deixar de ser miserável. Porque quando você tem, você não reparte com o teu irmão. Você não ajuda o teu irmão que está necessitado. Como dizem no mundo, é fominha, só que é para você, eu não vou te dar. Não falta, é o necessário, mas não transborda. Eu estou falando de crente, gente, estou falando do reino de Deus. Porque o Senhor, Ele dá para aquele que tem um coração liberal, para aquele que ajuda. Eu digo, irmãos, desde que eu fui para a igreja, graças a Deus, sempre fui ajudada. Meu Deus do céu. Lá no Japão, teve um tempo que o Darcy ficou desempregado, ele tinha um caminhão, aí deixou o caminhão e foi para a fábrica, né, para trabalhar. A gente tinha muita dívida, sabe? E as coisas eram difíceis, lá no aluguel caro, sabe, pastor? E aí era assim, né, o dinheiro contadinho para fazer a compra, para pagar e acabou, né? E o senhor falava, não é mais para fazer dívida. Nós quebramos todos os cartões que tinha. E lá na igreja, orando, eu ia para a igreja cedo, pastor, eu limpava a igreja, limpava o banheiro da igreja sozinha. Abria a igreja, ficava eu e minha filha, ela era pequenininha, sabe? E daí ensaiava lá na igreja, né? E pedia para o Senhor nos ajudar, né? Para o Senhor trazer, né? Pelo menos para a gente pagar as nossas contas, poder, né? Aquelas pessoas ficavam batendo na nossa porta, sabe? E às vezes até tinha medo de abrir a porta, porque era um cobrador, né? E às vezes eu não sabia nem o que falar, ficava constrangida, né? E, enfim, era aquela luta, né? E chorava e orava e pedia pro Senhor. Aí teve uma vez, né? Eu tava me arrumando para ir para a igreja, eu dirigia, né? O culto de oração lá na época. O Darcy chegava tarde, às vezes nem dava tempo dele ir, né? Tava lá e batendo na minha porta, né? Eu falei, já vou, tô tomando banho, né? E a Bia era pequenininha. E daí, saí do banheiro correndo, me troquei, tudo. Fui lá na porta, abri, tinha ninguém. A hora que eu olhei pra baixo, irmãos, monte de compra. Monte de sacola de mercado. Daí eu já comecei a chorar, né? Meu Deus do céu, tinha o último ovo na geladeira esperando o pagamento do Darcy para poder fazer compra. E aí tinha um envelope também. Na hora que eu abri o envelope, irmãos, tinha o dinheiro certinho para pagar a conta de luz. Glória a Deus. E aí a Bia veio, daí eu comecei a pegar as compras e levar para dentro, né? Tinha um corredor grande, começamos a colocar ali tudo, né? Eu louvando a Deus, e larguei as compras lá, fui para a igreja. Eu falei, já vou dar um testemunho, né? Testemunhar a bênção. Daí cheguei lá, né, falei para os irmãos, irmãos, olha, Deus bradou hoje lá em casa, provedor. Eu não sei quem deixaram uma compra lá na minha porta, irmãos, eu quero agradecer, eu não sei quem foi, mas Deus sabe, que Deus possa dar em dobro. Aí eu tinha um casal de irmãos, eles levantaram, falaram assim, nossa irmã, saiba que nós fizemos uma compra para vocês também, tá aqui no carro. Eu falei, meu Deus, eu vou dar glória a Deus 2 vezes. Eu falei, obrigada, Senhor. E foi um mês, irmão, nós ficamos 3 meses sem precisar fazer compra. Glória e deu Deus. para a gente pagar mais as contas que a gente tinha. Então, são coisas que Deus faz na nossa vida para Ele falar assim, eu sei quem você é, eu sei da tua necessidade e eu vou vir na hora certa. Só que nós, né, Deus sabe quando a gente começa a mudar e verdadeiramente a fazer aquilo que Ele quer. E primeiro é onde que Deus vai trabalhando aqui dentro de nós, né? E eu e o Darcy, meu Deus do céu, uma vez Deus falou assim, para vocês vencer essa batalha, vocês têm que estar assim, ó, unidos. Se tiver divisão entre vocês, a minha bênção não vai vir. Mas se vocês estiverem unidos em acordo, eu vou trazer, eu vou fazer um milagre na vida de vocês. E daí você tem uma escolha de você querer obedecer ou de você falar, não, eu não vou obedecer, eu não vou, ele não me agrada,
né? Ele às vezes não tem paciência comigo, ele não dá aquilo que eu quero. E Deus só olhando, né, pastor? E Deus lá notando tudo assim. Daí ele, ela é chata, ela não me agrada, ela não faz coisas do jeito que eu quero. Quer tudo, quer coisa. Só fica pedindo dinheiro, e gastou não sei do que lá, eu não vou. E Deus lá, e o diabo, isso briga mais. Quanto mais vocês brigar, quanto mais eu conseguir dividir vocês, vai demorar a bênção chegar. Porque ele atrasa a gente. E aí, como que é? Aí Deus vem e faz uma bênção dessa, você se quebranta, porque eu não sei os irmãos, mas eu fiquei quebrantada, irmãos. Para mim foi um sinal de Deus, porque eu falo, Deus, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos deixa sem palavra e nos constrange, né? E não é porque a gente merece, mas é porque Ele é bom. E é porque Ele sabe a nossa necessidade para permanecermos na presença dEle. Porque as propostas são grandes, irmãos. As propostas aí fora são grandes. Mas o meu Deus é maior. Glória a Tudo Deus. que Ele nos dá é para sempre, né, irmãos? Aleluia. O diabo não, ele te dá aqui e te rouba ali. Deus não, que Ele te dá. Ainda até que você até, né, fique meio fraco, meio desanimado, mas Ele não tira. Ele fica falando, eu permaneço fiel. Eu permaneço fiel. E às vezes a gente não se atenta para essas coisas. E se hoje nós estamos de pé e temos uma família, é porque o Senhor é bom. E nós fazemos o quê? Lutamos sim a cada dia e trazemos essa palavra. Todos os dias a gente traz ela para o nosso coração. A gente medita nela. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Se é que foi Deus que uniu, né? Mas quando a gente conhece o Senhor e a gente entende que quer obedecer a palavra, a gente fala, por causa dessa palavra, eu vou permanecer, porque eu sei que Deus é justo e aquilo que o Senhor tem para mim é permanente. Eu vou obedecer. Muitas vezes, irmãos, eu recebi palavras de pessoas que falaram assim para mim, nossa, mas por que você vai ficar casada? Né? E tá cheio de problema. Muitas vezes falaram para mim, nossa, o Darcy tá desempregado de novo? Até quando? O que você, né, vai fazer a tua vida? Larga tudo. E aí o Espírito Santo falava assim para mim, esses conselhos são da serpente. Esse conselho que te dá é do diabo. Porque quando você casou com ele, você quis casar com ele. Você escolheu ele. Assim como ele te escolheu. Você escolheu. E agora os problemas estão acontecendo. E quando você estava lá no altar, como é que foi que você orou lá? Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te até o fim da vida. Você falou aquilo por quê? Porque você não tinha o que falar? Eu falei, não, o padre mandou falar, eu falei. Só que essa palavra, hoje, no meu reino, ela é verdade. Essa palavra, você declarou com a sua boca. E vocês têm uma filha, e eu tenho uma promessa na vida dela. E eu tenho algo na vida dela extraordinário. Mas só vai receber se vocês estiverem juntos. Aí a gente chora e ora, e a gente fala, eu tenho que mudar. Ele também tem que mudar, mas eu preciso mudar. Porque a partir do momento que eu entender a minha posição de mulher, de esposa, o meu lugar, ele vai entender o lugar dele de marido e de sacerdote. E não tem como o Senhor não fazer, não tem como o Senhor não guardar a casa. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é digno. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor sabe como trabalhar nas situações e circunstâncias da nossa vida. Aleluia. Ele sabe. Jesus, aleluia. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E eu louvo o Senhor por hoje poder estar aqui, trazendo essa pequena palavra para vocês, esse pequeno testemunho, para edificar a fé de vocês. Porque dizem, né, que o testemunho não muda a vida de ninguém, muda só a nossa, mas edifica.
aquele que ouve. Não é verdade? Porque às vezes você acha que você tem problema, mas o teu irmão está passando por um problema muito pior que o teu. Né? Ou às vezes ele está passando por um problema que... E aí ele ouve e fala assim, não, realmente, meu problema não é tão grande assim. Ou realmente, meu Deus... E essas coisas como igreja, por que a gente vem aqui para a igreja? Por que a gente, né, participa de uma reunião, de um culto? Primeiro é para receber do Senhor, para aprender da palavra, para sermos edificados e para a gente levar para a nossa casa. E semear essa palavra lá dentro. E regar ela com oração, regar ela com jejum, com amor. E aquilo que falta, pedir para o Senhor, e Ele traz, Ele coloca em nós. E a gente sabe quando Deus começa a derramar no nosso coração. Quantas coisas, irmãos, que eu e o Darcy nós conseguimos vencer dentro da casa. Quantas coisas. Hoje, às vezes, acontecem umas coisas, eu falo, Deus, se fosse um tempo atrás, acho que eu queria matar ele. Mas passa, porque a gente amadurece. Porque o casamento é servir, né? É um servindo o outro e conhecendo a dificuldade do outro. De repente, se ele esqueceu a toalha lá no banheiro, não foi porque ele quis. De repente, saiu, tá meio atrasado, tá na correria. Às vezes, largou a meia ali, não é porque ele quis. Quando a gente pensa assim, começa a ver desse modo, a gente não fica com raiva. Ou muitas vezes, deixou a louça lá na pia, mas ela estava cansada, ela fez tanta coisa, ela não estava bem. Daí ele vai e lava. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos maridos vão lá e brigam? Nossa, não lavou a louça ainda, vai deixar essa sujeira aqui? Que não sei o quê. Nem pergunta se de repente ela teve algum problema, se ela não está bem, né? Então, o servir, o poder olhar para ajudar, para servir, porque o nosso Senhor nos serviu em tudo. E às vezes a gente não quer servir em nada, não quer ajudar em nada, acha que a gente tem razão em tudo. E a gente não tem. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a gente pode ouvir essa palavra, que a gente pode ter essa palavra todo dia no nosso coração. Amém, queridos? Eu deixo aqui essa palavra, esse testemunho. Agradeço aos irmãos por me ouvir. Agradeço a Deus essa oportunidade. Amém? E vamos orar. Pedir para o meu esposo orar.